Eu não sei quantas pessoas sentou na minha frente para me vender pesquisa. Eles falavam assim para mim: confia em mim, se você ficar com 4%, você vai decolar. Eu falei: tá bom, eu vou trabalhar e vou chegar em 400. Não. Você tem que pagar para pesquisa. Eu falei: sério? Eu não vou pagar. Aí eu peguei uma fama nos corredores. Ele é pão duro. Então, você que me acha pão duro, eu tenho que te falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu tenho 3 aviões, eu ando de McLaren, eu moro na casa, numa rua, só mora multimilionários e bilionários, a minha casa é a melhor da rua. Eu não sou pão duro, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, só que eu não sou obrigado a ser corrupto. Eu tive com um sobrinho do Silvio Santos, ele falou assim para mim: meu tio, ele poderia ter ganhado aquela eleição, mas cobraram dinheiro dele. O Fernando Collor de Mello falou para mim, pessoalmente, que derrubou o partido do Silvio Santos. E o Silvio Santos falou: para eu entrar, eu vou ter que pagar propina? Alguém aqui tem dúvida? Falta dinheiro para um bilionário igual o Silvio Santos? Sabe o que fez? Virou as costas. As pessoas que entendem de riqueza não têm paciência com politicagem, gente. Eu falei para vocês que mexeram com o cara errado. Não podia ter mexido comigo. Vocês vão ver o que eu vou revelar para vocês aqui agora, vocês vão ficar doidos. Tem um monte de gente: eu já sei, não sabe. Porque eu sou mais doido do que você imagina. Eu aprendi nesse tempo político, eu já escrevi um livro sobre marxismo cultural. Alguém aqui presente já leu? Esse é meu problema com os assuntos que o Brasil não sabe. O brasileiro não entende de política, ele não entende de história, ele finge que é doutrinado, mas não entende a verdade. Deixa eu contar um segredinho para você, tá? A manipulação cultural que aconteceu até hoje é para esse país não dar certo. E é por isso que eu vou insistir até o último dia que eu tiver nesse propósito. Então, tiraram a minha oportunidade de ser candidato. Tiraram essa oportunidade. Sabe o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu faço com carro de corrida. Não tem ré no meu carro. Se precisar sair vereador de Cajamar, se precisar sair vereador de Goianésia, se precisar sair vereador de Pato Branco, para cumprir o propósito que Deus colocou dentro do meu coração, eu vou fazer isso. Então eu não sou um cara que tem orgulho, eu não tenho vaidade. Na verdade eu tenho, eu resolvo ela todo dia cedo. É igual escovar os dentes, lavar o sovaco, lavar o rosto. Eu trato isso todo dia. Eu não estou na política por causa de orgulho. Só que mexeram com um cara e toda hora alguém fala: não é que é dinheiro. Eu falo: eu não sou o Silvio Santos. O Silvio Santos que dá dinheiro não deu dinheiro. Alguém falou para mim: você tem que abrir mão, você tem que pôr mais dinheiro. Eu falo: meu filho, se a política for desse jeito, a pessoa dá o dinheiro dela, ela entra lá e vai querer de volta. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça de vocês. Se vocês apoiarem candidatos que são corruptos, isso nunca vai acabar. Tem uma suspeita que esse cara é corrupto, nunca mais apoie. Seja um inimigo dessa pessoa. Eu tenho um monte de empresa, toda hora alguém vem: eu vou fechar a empresa sua por causa disso, irregular. Fica à vontade, eu não dependo dela. Um dia alguém foi parar uma obra minha e falou: vou te ferrar que você vai ficar 30 dias fechado. Eu fiz as contas aqui, para ferrar nós é 900 anos para fechar isso aqui. Fecha. Aí o cara: não, isso é muito duro, é só para nós ver a nossa parte. Eu não vi você aqui construindo nada, você não tem parte nenhuma, pode fazer o que quiser. O problema do brasileiro é o seguinte: excesso de lei gera burocracia, burocracia gera taxa de emergência, que chama crime. E tudo quer resolver de jeito. Alguém fala: se eu não fizer, eu vou fechar. Fecha! Se todos os brasileiros honestos não se curvassem para esses ladrões, não ia ter espaço. O problema é que você individualmente fica na sua. Se junta, moço, usa a rede social, vai pagar ao invés de pagar a propina, paga 10 jornais para mostrar. Teve um cara aqui nessa cidade, veio cobrar a propina minha, eu mandei meu advogado, pegou lá o print. Ele me pedindo um carro para livrar o negócio. Eu falei assim: você vai para a cadeia. Não interessa, vai peitar. Não dá. Um cara que ficou 580 dias preso quer ser presidente do Brasil. Não faz sentido. O cara já não tem tudo. Por que ele roubou meu partido? Por que ele roubou meus 17 segundos de televisão? Eu vou falar uma coisa para vocês. Na hora que acabar esse processo eleitoral, eu vou escrever e mostrar para vocês.
de pedido de propina do primeiro dia até hoje já foi mais de 50 milhões de reais. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu conterrâneo Henrique Meirelles gastou 60 milhões para ser presidente e teve menos votos que o Cabo Daciolo, que gastou 30 mil. A política não é uma brincadeira. E gente igual a Amoedo, por exemplo, não volta para a política nunca mais. O cara tem centenas de milhões de reais de patrimônio, o cara entende riqueza, poderia ser uma pessoa para mudar isso aqui, não muda por quê? Porque ele chega na política e vê esse tanto de coisa, o cara fala, quer saber, vou tirar meu carro, vou cuidar da minha vida. Eu não sei qual que é o problema mental que eu tenho, cada dia que eu vejo a dificuldade eu falo, é esse trem que eu quero. Eu não confio em nada em pesquisa eleitoral. Não confio. Aí você fala, por que você não confia? Pelo tanto de gente que tentou vender pesquisa para mim. E o tanto de coisa que eu fiz, só para você ter uma noção, eu não sou desconhecido na política, eu cheguei, uma semana eu já tinha 1%, não movia para lado nenhum. Eu não posso, eu vou mandar um recado, mas eu não sou bobo, porque eu sou jurista, eu posso asseverar para vocês, mas eu vou mandar, vocês pegam e vocês der conta, tá bom? Eu sei os números, mas eu não posso falar daí para frente. Aí você faz as contas, porque eu não posso me manifestar, porque da onde eu tirei o número, eu não posso declarar, porque senão vai dar treta para mim. Só que eu sei onde que eu estava, eu sei a ameaça que eu era. Eu sei que qualquer pessoa que for para o segundo turno, ou com o Lula ou com o Bolsonaro, vence. Esse senhor, esse Luiz, eu já fui no comício dele, eu caí no pitch dele, eu não apertei o 13. Mas eu fui no comício dele, eu fiquei encantado com ele, nunca vi ninguém melhor que ele para falar num palco. E esse cara, no governo dele, gastou 18% do PIB brasileiro com propaganda. Só uma pessoa pergunta por quê? Para contar uma história. A realidade é uma coisa, a narrativa é outra, mas como ele sabe, o inconsciente coletivo, ele faz uma história, a pessoa não sabe interpretar a realidade e engole essa história. Vou contar uma para você. O pobre vai voltar a andar de avião. Mentira. 95% do Brasil até hoje nunca pisou no aeroporto. A maior parte dos brasileiros nunca saíram do próprio estado. Milhões e milhões de brasileiros nunca saíram da própria cidade. Vocês sabem disso? Mas ele usou isso para falar, vai voltar. Nem foi. Aí é uma narrativa que parece realidade, a pessoa não checa e ela não sabe interpretar, ela sente que isso vai acontecer e devolve uma emoção diferente. Eu vou ter que defender esse cara mesmo. Posso falar uma coisa para vocês? Mentira. Outra narrativa, vai ter picanha. Primeiro, se você arrancar a picanha de todo boi, toda vaca que tem, não atende todos os brasileiros. É outra narrativa mentirosa. Por quê? Porque contava assim, tinha, na época do fulano tinha. Não tinha, meu filho, tinha narrativa que tinha. Posso falar uma coisa para vocês? Eu fui pesquisar a fundo esse negócio de 33 milhões de pessoas na miséria. É outra mentira. O governo federal está bancando 60 milhões de pessoas. Não existe buraco de 33 milhões passando fome. Aí você fala para um estudioso, ele fala, mas foi a certificadora internacional lá da... Mas eu não xingo mais, pode acreditar, não sei o que aconteceu comigo. Eu sei. Foi em abril, depois eu conto para vocês. Foi a certificadora lá que admira o Lula. Ela é internacional. O que eu tenho com isso? Outra pergunta que eu tenho, por que 14 anos não acabou com essa pobreza? Por que 14 anos não assentou esses MST tudo? Alguém fala, por que não assentou? Fala. É porque é o seguinte, se assentar todo mundo, acaba o movimento. Aí. Nós precisamos ter um movimento social para encher o saco. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Presta atenção nisso aqui, ó. O mundo real e o mundo ideal. O que eu queria? Eu queria que fosse o candidato perfeito. Chuta, de verdade, todos os candidatos.
a presidência do Brasil, quem é o melhor candidato de todos? Fala a verdade. Eu não sou bobo, filho, eu tenho senso crítico. O melhor candidato de todos é o Dávila. Eu estudei todos. O Dávila tem mais experiência que eu de vida, com idade. O Dávila é cientista político. O Dávila também é isso, o Dávila. Eu estudei tudo. Mas vai conseguir? Tem impressão para chegar? Não. Esse é o mundo ideal. Vou sentar aqui para explicar o que eu acabei de falar. No mundo ideal, eu avaliando o mais nobre, o mais isso, o mais aquilo, eu criei o ideal. Meu candidato ideal é quem? Dávila. Na minha cabeça não tem outro, você não vai me convencer. Sabe por que você não vai? Porque você é militante. Tem uns marçalistas aqui que já está bravo. Não, é o Marçal. Eu estou falando o meu. Eu estou falando o meu. Agora, esse é o meu ideal. Eu olhei. Ele produziu riqueza, ele é o segundo mais rico. Eu saindo agora, ele é o primeiro. O cara construiu riqueza. O cara sabe escrever livro. Tem um que está liderando pesquisa, não sabe nem ler. Aí eu olhei os perfis, falei, ele é o candidato perfeito. Fala assim comigo. Só que é só o seu ideal. Fala. Sabe o que a gente precisa de verdade? Nos libertar do ideal, interpretar o mundo real e cair para dentro dele. Meu mundo ideal, eu nunca seria rico. Porque não tinha crença suficiente, não tinha network suficiente, não tinha energia suficiente, não tinha resultado suficiente, não estava em ambiente com gente que tinha riqueza e isso me capacitou a não ser nada na vida. Já admirei o Karl Marx, aquele gigolô. Sabe por quê? Porque no ambiente que eu sentei na escola, as pessoas ficavam falando, que Karl Marx, da Revolução. Aí eu falava, esse cara é fera demais. Eu, Pablo, que você está vendo, já pensei isso, virou meu ideal. A culpa é dos grandes latifundiários. Eu já falei essa merda. E eu já falei várias vezes, eu falava, o problema é os Estados Unidos imperialista. Eu falava essa merda. É uma narrativa ideológica que fere a realidade. Já defendi esta merda. Já acreditei no Lula. Um dia o cara falou, não, ele arrancou o dedo dele para pegar a aposentadoria, não sei o que. Eu falei, mentira, que cara é do bem, moço. O que eu quero que todo mundo entenda é o seguinte, existe uma revolta no meu coração e eu nunca mais vou me calar. E eu vou pôr tudo a perder. E eu quero que vocês entendam que esse é um avivamento político. E é um SOS que eu mando para a nação. Deixem de ser covardes, frouxos. Deixem de pensar só em vocês. Todo mundo fala para mim, você tem que tomar cuidado com o Lula. É o Lula que tem que tomar cuidado comigo, porque é a última vez que ele vai concorrer à eleição. Um homem mau, guarda essa frase no seu coração. Quando você parar de ser covarde, você vai usar igual eu. Um homem mau, você sabe o que ele vai fazer. É por isso que eu vou triplicar a minha escolta. Um homem bom, você nunca sabe o que ele vai fazer contra você. Você nunca sabe. O mal, o mais que dá para fazer é mandar te matar. Se a gente tivesse medo de morrer, nós não estávamos aqui mexendo com isso. Agora anote. Você nunca sabe o que um homem de bem é capaz de fazer contra você. Ele pode dar tudo que ele tem para você encerrar sua carreira. Então escuta, dentro da lei, se vocês se manterem calados, nós vamos ter o maior corruptor da história. Não é moderna não, é desde o Éden. Até hoje o diabo não achou um cara mais violento para roubar dinheiro de um povo do que o Luiz. Pablo, você vai ficar só contra ele? E o Bolsonaro, você vai poupar ele? Vocês querem saber uma coisa sobre o Lula e o Bolsonaro? Posso ser verdadeiro? Na realidade, vou tirar meu ideal, vou tirar o seu. Vocês dão conta de ouvir ou não? Eu sei todos os defeitos do Bolsonaro. Todos. Absolutamente. Se você perguntar, não tem nenhuma novidade. Sei tudo. Peguei todos os defeitos do Bolsonaro,
Coloquei numa balança, deu 545 gramas. Peguei 10% dos defeitos do Lula, não achou balança em toneladas para pesar até agora. Não achou. O advogado do Lula veio fazer um acordo comigo para eu parar de falar dele. Eu não posso dar detalhes, porque eu envolvi os grandes advogados do país para intermediar a conversa. Não vou dar detalhes, eu vou dar só o final. No final das contas, deixa eu ver até onde eu posso falar, peraí. No final das contas, eu mandei meu último recado. Eu falei, vocês vão insistir, o meu advogado está balançando a cabeça para eu não falar, vou falar sim. Eu vou falar daqui a pouco o que foi o último recado que eu dei. E eu vou provar o último recado. E você não fica aqui no palco, não, senão você vai atrapalhar a minha energia, doutor Tasso, pode ficar lá embaixo. Presta atenção. É tempo de homens e mulheres de verdade se levantar nessa nação. É tempo de vocês deixarem aquele mundinho de vocês que não serve para nada, esse mundinho ideal, e descobrir que a gente está debaixo de uma ameaça de verdade nesse país. Eu avisei para esses caras, vocês estão mexendo com o cara errado. Eu vou terminar esse entendimento aqui, eu vou te explicar o que nós vamos fazer. Por que tem gente matando por causa de política? Por quê? Por causa de uma cabeça de ervilha que está desconectada da realidade. Pensa uma pessoa que foi criada, amada, vai discutir de política e fala, vou matar você. Está muito fora da realidade, sim ou não? Se você aprender essa aula aqui, alguém te deu prejuízo, você fala, eu vou... Não, amigo, passa a página, mira o canhão em outro lugar, você vai ver o prejuízo que essa pessoa vai ter com a sua nova ação. Não vai atrás dela. Vou contar um segredo para vocês. Se vocês quiserem prosperar, vocês vão ter que viver algo que vocês não conseguiram viver ainda. Romper a opinião dos outros. Tem um monte de gente no Brasil inteiro que está tirando chacota com a minha cara. Deus não falou com você? Falou. E eu nunca vi ele mentir no que ele fala, nunca vi ele voltar atrás. Nunca vi. Nunca vi. Agora eu tenho que te contar o segredo. Conhecendo ele, no conhecimento que eu tenho, ele nunca chamou ninguém meio-dia para resolver 2 horas da tarde. Um dia ele chamou o José do Egito e falou, José, o sol, a lua e as estrelas vão se curvar diante de você. Aí ele falou, fechou, que hora que é? Vai na fé, José. Foi a história que a minha mãe mais contou para mim, a minha vida, a minha infância inteira. Eu não sei se você conhece a história dele. Foi mais de 2 décadas para o negócio acontecer. Uma visão. Eu amo gente que fala que anda com Deus, mas não conhece o modus operandi dele. Por isso é o primeiro a criticar. O José passou só 13 anos na cadeia, injustamente. Mas num dia que ele saiu para dar um conselho, virou governador do Egito. Davi era rei desde adolescente, só que foi reinar lá para os 30. Como é que é? Então, é porque quando você é chamado por Deus, você não precisa derrubar o Saul. Vocês têm que aprender um código. O Bolsonaro é o Saul. Podem me criticar o tanto que for, foi Deus que colocou o Bolsonaro lá. Eu não suporto o Bolsonaro. Sua cabeça de ervilha é pequena. Se você expandir para a realidade, você suporta ele. Agora, você tem coragem de falar que não suporta ele, mas o Lula você vai deixar ser presidente. Se vocês, sabe que é o problema de gente que tem a fama que eu tenho, que tem o dinheiro que eu tenho? Pensa só nessa bosta de fama e nessa merda de dinheiro. Não tem coragem de ser homem, nem macho, nem fêmea. Todos que eu conheço têm medo de se posicionar. Aí vai bloquear meu Instagram. Meu Instagram está bloqueado há 8 meses. Aí me falam, para de mexer com política, você tem um futuro tão brilhante. Como que eu tenho um futuro brilhante se daqui um dia eu vou ter que pegar meu patrimônio, minha senhora e meus meninos e mudar para os Estados Unidos? Que futuro é esse? Lá não tem piqui, caramba. Lá tem tudo, mas não tem um piqui, ué. Cadê a pamonha?
Não achei piqui, não achei pamonha. Fui comprar uma carne naquele Walmart. Falei, cadê a picanha que o Lula está prometendo? Aqui não tem. Não tem, vocês sabem, né? Vocês sabem disso? Estados Unidos não tem picanha. Quando você achar, é do Brasil. A picanha amarelada é daqui, é a procedência amarela, a gordura. Lula e Dilma, na candidatura à reeleição, no Jornal Nacional, foram dentro do palácio entrevistar os dois na condição de presidente da República e não respeitaram o presidente atual. Eu tenho as diferenças com ele, mas eu sei o que está certo e o que está errado. Eu sou o único candidato que tem coragem de falar que o Brasil economicamente está indo bem. Ninguém tem coragem. Toda entrevista que falaram assim para mim, como é que você vai fazer para assumir o Brasil? O Brasil está destruído economicamente. Eu falei, eu acho que você está falando é da Venezuela. Eu não sei o que você está falando, mas sim, se você quiser que eu atenda a sua expectativa, não consigo responder. Não consigo. Você pode gostar de Bolsonaro ou não? Tinha ou não tinha 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios? Eu peguei o celular para ver as notícias. Eu estava bem aqui em Alphaville. Aí eu falei, quantas pessoas estão lá na Paulista? Aí eu vi as notícias, 15 mil, 50 mil. Eu liguei para o meu piloto, o Marra, falei, Marra, cola aqui no prédio aqui que eu vou sobrevoar a Paulista. Eu vou postar amanhã para todo mundo ver. Os 60 mil que está assistindo agora, assiste. Eu gravei vídeo. Tinha 5 helicópteros de televisão lá. Eu fiquei na Paulista 10 minutos indo e voltando. Quantas pessoas você acha que tinha lá? 500 mil pessoas. E você pode pegar meu vídeo e pausando e pegar os quadrantes que você dá conta de contar. Um mar de gente. Amigo, deixa eu te falar. A mídia, a República, esse povo inteiro está contra o Bolsonaro. Pablo, você vai declarar apoio para o Bolsonaro? Estou falando com o Flávio Bolsonaro, aguardando a resposta dele. Da minha parte, eu não estou atrás de cargo, não preciso de dinheiro nem de cargo. Se o Bolsonaro falar sim, eu apoio. Se não, eu só vou bater no Lula. Eu quero saber qual que é a segunda opção, se der alguma coisa errada com o Bolsonaro. Vocês sabem responder ou não? Eu tive com o Flávio Bolsonaro, perguntei para o Flávio, Flávio, se aconteceu alguma coisa com seu pai, quem é a segunda opção? Fiquei quase 3 horas na frente do Flávio e ele falou, não tem. Tem sim, Flávio, é eu. Aí ele olhou e falou, Marçal, para com isso. Aí sabe o que acontece? Naquele dia eu entendi o propósito dessa eleição. Nós não temos segunda opção. A primeira opção que eu tenho, estou esperando o próprio capitão me responder. Já estamos conversando, o marqueteiro dele está vindo aqui, inclusive. Agora, a segunda opção eu já tenho, é o Dávila. Bolsonaro dando ok, eu vou ser oficialmente o maior escudeiro que ele tem aqui nessa eleição. Isso depende dele, não de mim. Vou entrar num nível que você nunca viu uma pessoa defender a outra. Vou falar por quê? Porque 8 candidatos estão armando para ser qualquer um deles, em caso de um sair, o outro não sei o quê, Lula. Eu não tenho compromisso com esses caras. E eu falei algo para o Dávila. Eu tenho você como segunda opção, desde que você mire na mesma pessoa que eu. Eu sei que tem gente que me apoia, muita gente, que não vai votar no Bolsonaro. Mas eu quero que vai votar na segunda opção. Por quê? Porque a gente tem que jogar com estratégia. Se a nossa primeira opção falha, cadê a segunda? O brasileiro não sabe jogar. Aí vai qualquer um, e qualquer um que não seja a pessoa que pensa em empreender, em fazer o Brasil ficar rico, cai no colo do mesmo bandido. O Lula tem um mentor chamado Hugo Chávez. Essa merda dessa conta, a de cima, ele aprendeu com ele. Quanto mais gente pendurada em estatal, quanto mais gente pendurada no anzol intestinal, mais a nação vai ser idiotizada. É por isso que o cara fica na cadeia, roubou 4 trilhões. Gente, eu queria tanto promover assim, posso falar assim do fundo do meu coração? Eu queria derrubar vocês tudo da cadeira, porque vocês estão normal com o que eu estou falando. Não dá vontade de sair derrubando vocês tudo, acorda, 4 trilhões. Vocês ficaram calados. Vocês sabem o que é 4 trilhões? Não sabe.
4 trilhões é o que 100 milhões de trabalhadores produzem num ano e 20 milhões e 800 mil empresas produzem num ano. Esse cara roubou o dinheiro de um ano que a gente produz. Alguém falou para mim, esse número está inflado. Não, esse número é o que a gente sabe. Só o prejuízo da Petrobras corrigido no dinheiro de hoje é 782 bilhões, só de uma empresa. Mano, esses caras fazem de tudo para esse país não funcionar. Todas as grandes obras que o PT tocou não terminou nenhuma. Falta dinheiro nesse cacete. Amigo, o que eles desviaram é a riqueza de um povo inteira em um ano. Você fala, só um ano? Você não sabe o tanto de gente que paga. Esses canalhas ficam chamando o Bolsonaro de genocida, mas eles são genocidas, eles que roubaram o povo. O Bolsonaro está pagando caro porque ele é um cara sincero. E aqui no Brasil tem que ser mentiroso. Aqui tem que ser corrupto e mentiroso para você chegar nessa merda onde eles estão. Cara, acorda. Como que o Bolsonaro é genocida? Ele só quis exercer o direito dele. Esses caras manipulam a narrativa. Acabou a eleição, eu vou comprar um canal de televisão, vou comprar um jornal e vou tocar o pau nisso. E vou incentivar todo mundo que é próximo para ter meio de comunicação, senão nós vamos ser engolidos por esses miseráveis. Entende?